Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira imprensada, aí o pessoal que pôde tá aproveitando o feriadão. Quem trabalha no sábado ou na sexta não pôde imprensar nada, né? Tá levando a sério aí o trabalho. E hoje chegando então com esse tema de quadrilhas e quadrilhas. Vamos já esclarecer que quadrilhas são essas. Começando com as de Brasília, nós recebemos até, tenho certeza que vocês aí também receberam uma mensagenzinha dizendo que se o negócio já estava complicado no país esses meses todos, imaginem no mês de junho, que já era um mês de quadrilha mesmo, então a coisa tendia a piorar. A decisão do TSE na semana passada mostrou que realmente a coisa tende a piorar. Mas nós vamos levando aí essa luta inglória da sociedade brasileira, tentando mudar essa realidade que a gente vive, essa realidade política de que as pessoas se candidatam não em nome de uma ideia para mudar o país, para melhorar o país, e sim com aquela ideia própria, fixa, de vou vencer na vida. Se eu me candidatar, estou feito para o resto da vida, né? Levo uma vida de marajá, tudo na conta da viúva. Infelizmente, é essa a realidade, mas que aos pouquinhos a gente vai lutando aí para tentar mudar. Eu começo, então, rapidamente, ainda com essas quadrilhas de Brasília, porque eu achei alguns trechos da decisão do relatório de Herman Benjamin, o relator lá da ação do TSE, que deveria caçar a chapa Dilma e Temer, e terminou não caçando. Mas eu achei alguns trechos bem interessantes, que eu acho que vale a pena a gente refletir. Ele diz assim: as ações que estão em julgamento são filhas de um sistema político-eleitoral falido. E é essa a nossa realidade, né? Há tempos que nós discutimos que sistema político eleitoral é esse que nós temos no Brasil. Se esse sistema que nós temos proporcional, né? Que a gente vota em fulano e elege cicrano, né? Que um candidato às vezes tem, eu não vou lembrar os números exatos, mas, por exemplo, aqui em Natal, Amanda Gugel chegou até acho que 16 mil. 18 mil votos, me perdoem se os números não são esses, e não foi eleita, e gente com 1.000 e pouco entrou, em virtude do tal coeficiente eleitoral que dá votos para os partidos. A ideia é muito bonita, ela é muito bela em sua essência, ela é pura, que é aquela ideia de que você vota num partido, vota naquelas ideias, e assim permite que minorias sejam representadas lá no parlamento, qualquer que seja ele, né? O poder legislativo, seja a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara de Deputados, porque o Senado ele já tem um sistema majoritário de voto, exatamente como a gente vota para prefeito, governador, presidente, é o voto do Senado, né? Quem tem mais votos leva. Então, a ideia, em sua essência, ela é muito pura, bela, mas o que a gente tem visto é uma coisa desproporcional, muito também pela incapacidade do brasileiro de entender a política, os partidos políticos, de se envolver mesmo, porque surge um candidato, por exemplo, sem tirar aqui o mérito dele, por exemplo, Tiririca, que não apresenta uma única proposta, apenas tem aquele slogan de humor, né? Vota em Tiririca, pior que está, não fica. E as pessoas, uma forma de protesto, votam nesse candidato e não sabem que a candidatura dele foi uma coisa pensada pelo partido, que já sabia que tais outros candidatos, já macacos velhos do sistema, que por algum motivo estavam com um filme queimado com a população, não conseguiriam a votação suficiente para entrar, mas que com um cara desse puxador de voto de protesto, ele termina conseguindo sua vaga. Eu me lembro aqui de outro caso rapidamente, que é Enéas. Enéas chegou a ter 1,5 milhão de votos, eu acho que para deputado federal por São Paulo, e chegou a levar, acho que 20 com ele.
E teve gente que chegou a se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo com 500 votos. Ora, 500 votos, você acho que não se elege nem vereador aqui em Natal. E aí conseguiu, então, isso em virtude dessa deturpação, vamos dizer assim, do sistema. Já disse, a ideia é bonita, mas a prática é outra. Está se tentando fazer uma reforma disso, mas é muito difícil, minha gente. Se não vier da população essa reforma, se não partir um projeto, por exemplo, da OAB, das igrejas, aí juntando o pessoal para assinar. Tem até um aplicativo muito legal que eu baixei, ainda não utilizei, mas é de 2 advogados, é chamado Mudamos. Já vi até numa entrevista daquele programa de Pedro Bial, Conversa, que você pode fazer o seu cadastro. Eles não usam os seus dados para nada, é apenas para confirmar que você é você, porque essas assinaturas são muito difíceis. E com isso você consegue dar andamento a esses projetos para mudar a cara do Brasil. A Ficha Limpa começou desse tipo de iniciativa, mas não dentro de um aplicativo. Então agora a gente quer usar essa ferramenta digital para mudar o Brasil. É uma boa, então recomendo, baixem pelo menos para conhecer o aplicativo Mudamos, é gratuito. Então já tem lá uma nova tentativa para termos mais transparência eleitoral. Bom, então continuando aqui, o ministro defendeu que era necessário pensar no futuro, numa alteração na legislação que permitisse uma espécie de reconvenção eleitoral, dizendo que o objetivo das ações eleitorais é garantir a normalidade das eleições e não trazer instabilidade institucional. Chegou a dizer também que Caixa 2 e corrupção não foram inventados em 2003, porque a gente discutiu isso aqui a semana passada. A visão dos tribunais, do Ministério Público, da própria população mudou a partir dali. 2003 marca a posse de Lula, né? Uma expectativa muito grande da população. Era normal que a visão realmente mudasse a respeito de práticas eleitorais do tempo de priscas eras que ninguém quer mais. E aí ele sai dizendo então que a partir de então a Polícia Federal tem agido com independência, o que amplia e aperfeiçoa a capacidade de investigação. O Ministério Público Federal conseguiu deixar para trás a prática de engavetar apurações de graves infrações e que os juízes se liberaram de receios de julgar e aplicar a Constituição e as leis a todos. Sim, nós tínhamos esse problema grave no Brasil de que parecia que a lei era só para alguns, para outros não, né? Se você era político, né, com cargo. Bom, o TSE, então, seria o símbolo dessa trajetória de progresso do Brasil. Seria. Uma decisão que aconteceu na semana passada, a gente sabe que, na verdade, o TSE é o símbolo do atraso nessa trajetória do Brasil. Aí ele continua, enfraquecer a justiça eleitoral é condenar as eleições ao descrédito. Me parece que é isso mesmo que se pretende. E investigar e punir ilícitos praticados não deve conduzir à demonização dos partidos. Se desacreditadas as eleições, o que sobrará aos brasileiros? Essa é uma boa pergunta, a gente precisa se questionar isso, mas nem por isso devemos deixar de seguir com essa caça às bruxas, porque não dá mais para recuar, né? É tão claro que o Brasil não aceita mais certo tipo de postura que nós conseguimos ver nesse meio de confusão grande, finalmente, os partidários de direita, dos partidos que se dizem de direita, e os partidários dos partidos que se dizem de esquerda, concordaram numa coisa. Ninguém gostou da decisão do TSE. Embora não tenha visto muito alguém do PT claramente falando a respeito, até porque a chapa era de Dilma com Temer, mas pelo menos apoiadores que não sejam diretamente dentro do partido, ficaram muito revoltados com a decisão do TSE. Então, a gente percebe que é uma luta inglória, né? É uma luta, às vezes, até desigual, porque é cansativa, né? A gente pensa que deu 2 passos para frente, dá um para trás, e a força desse povo se agarrando ao cargo é muito grande.
se tenta de todo jeito salvar-se, né? É o que eles vêm tentando. O presidente, corro até o risco de um processo aí, mas é um extremo de um cara de pau, porque não tem o apoio de absolutamente ninguém, acho que só a família dele que o apoia nesse momento, o resto da população toda quer a sua saída, não consigo ver gente que apoie, pelo menos na casa de 10% da população, e mesmo assim ele acha que isso é governar, não ter um pingo de legitimidade, já não tinha porque chegou ao cargo em virtude dos votos da companheira dele, Dilma. Assumiu numa situação em que a chapa seria julgada. Eu corro o risco de ser injusta, mas quem daí não pensa como eu, que se Dilma ainda estivesse no cargo, o posicionamento de pelo menos um ministro teria sido diferente em relação à continuidade dessa ação, em relação à decisão que saiu lá do TSE, já que os votos foram 4-3, nós teríamos pelo menos um 4-3 ao contrário, porque teríamos certamente o voto do ministro Gilmar Mendes defenestrando Dilma lá da cadeira de presidente. Mas, na época em que ele lutou para que a ação prosseguisse, como ele mesmo declinou lá, Dilma ainda estava no poder e depois parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, aí arranjaram uma forma de matar o negócio por ali. As pessoas parece que não conseguem enxergar que vivemos um outro momento. Como eu estava aqui dizendo na semana passada, o Brasil está num momento crucial, não aceita mais certas coisas. Hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes representa claramente esse passado que o Brasil quer passar por cima rapidinho. Já tem rolando aí pedido de impeachment dele com assinaturas na internet e tudo. A realidade é o descrédito da Justiça Eleitoral, que eu já disse que se for para ser desse jeito que Gilmar Mendes e seus companheiros lá que acompanharam o voto dele entendem que essa é a forma da justiça agir, que é você eleito, você pode tudo, você roubou, você matou na eleição, você rasgou a Constituição, abusou do poder político, usou dinheiro de empresa pública, o diabo a quatro. O que se quiser tem ali, quer dizer, não tem uns homicídios, realmente foi um exagero meu, mas o que se quiser de crime, de fraude, tem ali nessa ação lá da chapa Dilma Temer. E o recado passado pelo TSE, pelo menos com essa formação de agora, a gente já discutiu isso a semana passada, o TSE muda a cada 2 anos. Pelo menos com essa formação de agora não, você foi eleito, o povo legitimou, acabou, tá valendo tudo. Olha só o pensamento para as próximas eleições, né? Você é candidato, faça o diabo, pinta o 7, venda sua alma ao diabo, né? Gaste o dinheiro da viúva, roube o povo na rua. Se você for eleito, tá tudo perdoado, porque o povo escolheu você, mesmo sem saber que você estava roubando dessa forma, tão escancaradamente, mas você foi eleito, então você está legitimado e conseguiu isenção, a imunidade da Justiça Eleitoral. Não é isso. Se for para ser assim, é melhor que a gente tenha mesmo uma reforma aí constitucional para extinguir a Justiça Eleitoral. Ela não tem razão de ser. É uma justiça toda emprestada, já falamos isso. E vai totalmente na contramão do que a gente tem visto no restante do Poder Judiciário, especialmente na Justiça Federal. Já vimos aqui a ação chegar, por exemplo, ao Rio Grande do Norte, pegando os figurões da política aí do Rio Grande do Norte. A Justiça Federal, pelo menos, e o Ministério Público tem demonstrado que não tem apego a partido, não tem apego à visão de esquerda, de direita. Quem tiver no meio vai investigar de cabo a rabo, e por mais que haja um movimento muito forte desses políticos querendo se agarrar ao cargo e encerrar a Lava Jato, ela, se Deus quiser, vai continuar, pelo menos até que os brasileiros entendam qual é o papel que nós temos nessa política, porque não adianta de nada, esse povo só não vai poder se candidatar se sair uma decisão de tribunal, de um órgão colegiado,
dizendo que eles são condenados. Aí é que eles não vão poder. Se fosse uma decisão, por exemplo, do mais famoso juiz, que é Sérgio Moro, se fosse uma decisão de Sérgio Moro, esse povo continua podendo se candidatar. Se você que está aí ouvindo votar nos mesmos, não adiantou de nada, né? Você passou o cheque em branco na tese aí de Gilmar Mendes, então não adianta se revoltar agora com a decisão do TSE e no próximo ano passar o cheque em branco que o TSE diz que existe. Não adianta. Então essa é a nossa luta para acabar com essas quadrilhas, ou pelo menos reduzir essas quadrilhas lá em Brasília. Agora vamos falar das nossas quadrilhas aqui. Chegou a época de São João, uma época muito feliz no Nordeste, muito comemorada, especialmente no interior mesmo do Nordeste, há muitas festas e nós temos grandes mudanças do São João de antigamente para o São João de hoje, a começar das fogueiras. Eu até confesso que antigamente adorava fogueira, mas depois que me descobri asmática, tenho um pavor de fogueira, embora já saiba que elas sempre acontecem, né? Especialmente na noite de São João. E na próxima semana, que a comemoração é sempre na véspera e vai cair numa sexta-feira, certamente nós vamos ter uma fumaceira enorme na cidade, já na sexta, né? Então devem estender aí sexta, sábado e domingo de fogueira. Mas aí tem aqueles fogos também, não suporto mais fogos hoje, né? Depois de ver alguns acidentes e tudo, hoje eu não tenho mais nenhuma queda por fogos, acho a maior besteira do mundo, mas acho super legal, roupa típica, bandeirinha, quadrilha. Aí a gente entra também na questão das quadrilhas, porque, olha, vou ser muito sincera, essas quadrilhas estilizadas, que me perdoem, mas isso não é quadrilha não. Isso é uma apresentação de dança, né? O pessoal dedicado, é legal, mas passa longe de ser uma quadrilha como nós, mais antigos, conhecemos aqui no Nordeste. Aquela coisa matuta, bem improvisada, todo mundo lá de roupa quadriculada, remendada, chapéu de palha, trancinha, lenço e maquiagem nos dentes, né, para fingir que não tem um dente. E todo mundo com a roupa diferente, não tem essa padronização de que mulher, todo mundo vestido igual, homem todo vestido igual. Então, apesar de ser uma forma de manter a tradição, essas quadrilhas estilizadas também são uma forma de matar um pouco a tradição. Porque, para mim, pelo menos, passam longe do que a gente tinha antigamente, que infelizmente foi morrendo, muito pela violência, né? Quem é mais antigo vai lembrar que a gente tinha, por exemplo, aqui em Potilândia, um dos maiores São João, como é que a gente diz isso em plural? Deve ser, vamos mudar. Uma das maiores festas de São João daqui de Natal, ali na Esmeralda, que terminava, nem era só na Rua Esmeralda, que era uma rua pequena, tomava era o campus ali, a Rua do Campus Universitário. Era uma coisa grande, legal de participar, toda a cidade envolvida. E infelizmente foi morrendo em virtude da violência. Aí a gente tem essa questão também agora do forró. Essa semana eu vi aí uns vídeos na internet de um desabafo de Elba Ramalho a respeito da chegada do sertanejo no São João de Campina Grande. Não só de Campina Grande, é que Campina Grande e Caruaru levam a fama aí dos maiores do Nordeste. E quando chega neles é porque já chegou nos outros também. Mas eu sinceramente acho um absurdo a mistura de ritmos nessa época. Ela disse bem, tem lá o rodeio de Barreto. Duvido que uma banda que toque forró, né, o nosso forró nordestino, aquela coisa mais tradicional, um cantor de forró mesmo nordestino, como é Elba Ramalho, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, Flávio José. Duvido que esse povo seja convidado a participar de um rodeio lá em Barretos. Estão certos eles e deveríamos estar certos também nós aqui, porque é a festa típica do Nordeste e estão querendo matar a tradição do Nordeste. Já não basta terem mexido nas quadrilhas, já não basta que a gente já não aguenta mais fogueira, os fogos já não são os mesmos. Por causa da poluição, por tudo, e ainda matar o estilo. Você vai para uma festa de São João, daqui a pouco não vai mais ninguém nem de roupa matuta, nem nada,
E a gente vai chegar lá, aí vai ouvir Despacito, vai ouvir Michel Teló, vai ouvir, sei lá, eu não conheço nem esse Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, esse povo que anda tocando. Gente, cada qual no seu cada qual. Esse povo já domina as rádios o ano inteiro. Os shows que vêm para Natal, 90% é com esse povo. Então já tem comércio demais, já tá ótimo. Essa é a época da gente se fechar mesmo no que é tradicional, que é o nosso forró, aquele mesmo pé de serra. Não sei nem como é que tá a programação das outras festas aqui em Natal. Sei que vai ter aí na Arena. Inclusive já divulguei aqui no podcast, não, no blog, no Softball não, a programação desse São João, que é patrocinado pela Prefeitura. É o São João Oficial de Natal, lá na Arena, com a Inter TV Cabugi. Vai ter o Festival de Quadrilhas, essas quadrilhas estilizadas. Vai ter também dizem que são outras quadrilhas que são, tradicionais. Eu quero só ver que conversa é essa dessas tradicionais, se é mesmo tradicional ou se é tudo naquele passo repetitivo, como eu disse. Mas, então, começa hoje. Aliás, já começou, 16 horas começou o Festival do Quadrilhas, que vai até às 11h30 da noite. Hoje tem 2 shows lá, Cristal às 19 horas, começou agora, né? Show ABC do Sertão. Às 9h30 tem Rogerinho, que é conhecido como embaixador do forró, porque leva o forró para o mundo inteiro. Amanhã, de novo, de 16 às 23h30 tem o Festival de Quadrilhas. Essa é a parte das estilizadas nesse fim de semana. Às 18h30 tem Forró Meirão, que eu saiba é um forró tradicional. Às 21 horas tem uma cantora chamada Clébia Nascimento, que o show se chama Forró Top das Antigas. Vamos ver se é de verdade. No domingo, de novo, as quadrilhas até 11h30. 18 horas tem Forró Requebra, não sei se é tradicional ou não. 21 horas Forró na Manha. E aí repete tudo no próximo fim de semana, só que com as quadrilhas tradicionais. Claro que nós teremos outros shows, mas é forró, tudo forró. Na sexta, 18 horas da próxima semana, tem um trio de forró pé de serra. Trio de forró pé de serra. Com esse nome, não é possível que não seja o nosso bom e velho de sempre. Forró, pé de serra mesmo, nordestino, aquele bom de triângulo, zabumba, né? E um cantor normalmente desafinado, mas não é possível, é legal de ouvir, é legal de dançar, dá logo vontade de dançar, mesmo quem não gosta muito do ritmo, dá vontade de dançar. 19 horas tem Edja Alves, Caprichosa e Nordestina, é o nome do show, e 21 horas Jaina Elna com Folia Junina. Bom, eu não vou passar a programação toda não, ainda mais que é na próxima semana, mas a promessa é essa, de forró, forró mesmo. Então, espero que nós tenhamos a festa tradicional, acolhendo aí o grito do movimento de Elba Ramalho, certíssima ela, de dizer que é hora de barrar, pelo menos nesse mês, né? O espaço está o ano inteiro aí para cada um ouvir o que quiser. Eu, por exemplo, adoro jazz, né? Mas não imagino uma festa de quadrilha de São João com a banda de jazz tocando. Acho que cada qual tem o seu momento. Então, agora é a hora do forró. E o forró tradicional pedindo passagem, porque essa é a nossa tradição. Espero, então, que a gente tenha, de fato, um São João mais quadrilha de verdade nordestina aqui, deixando essas quadrilhas de Brasília para lá. Bom, então, só para deixar o povo com água na boca aí, lá na Arena vai ter umas barraquinhas, né, com comidas típicas. Aí eu tava vendo a lista aqui na tribuna de ontem que saiu. Não conheço todos os cantos, mas vai ter o Tchepira, Sabor da Terra, Loucos por Coxinha, Acarajé do Ed, Pizza da Hora, Delícias de Macaxeira, Japa Gourmet, Massas Finíssimas, Hot Dog do Chefe, Sangugas, Barraca da Carioca, Potatoes, Ice Rolls, Pirata Frites, Shrimp and Bull, Crepioca do Deck, Churro Show, Caldinho do Léo e Badutão. E a promessa é que todo mundo vai ter lá alguma coisa de canjiquinha, essas comidas típicas, né? Canjica, milho. Vamos ver se vai para frente mesmo esse São João, que é gratuito, é uma retomada.
Espero que os shows sejam realmente no nível da tradição aqui do Nordeste e que corra tudo na paz, porque estamos precisando, depois de tanta notícia ruim de política, de bandidagem, tanto homicídio aqui no Rio Grande do Norte, a gente precisa de um pouquinho de festa para desanuviar aí o espírito, o clima, né, de muita tristeza. Falar em tristeza, para quem é bem seguidor, eu, como sou da área de humanas, sempre me compadeço, né, conhecendo ou não conhecendo, eu já sinto aquela dor da família. Ontem faleceu a ex-governadora, ex-prefeita, atual vereadora de Natal, Vilma de Faria. Eu nem sabia, mas o América hoje prestou sua homenagem, está com as bandeiras lá meio mastro, porque Vilma foi atleta do América. Não, o América não divulgou qual teria sido a modalidade. O América tem muitas modalidades, natação, basquete, vôlei, especialmente antigamente é que tinha mesmo. E divulgou, inclusive, que ela era torcedora do América, também não sabia disso, né? E ela é conhecida como guerreira, enfrentou aí 2 anos de uma luta contra um câncer e, infelizmente, sucumbiu na noite passada, faleceu às 11h40 da noite. Hoje, acho que nesse horário está ocorrendo o sepultamento lá no Morada da Paz. Fica aí a dor dos familiares e aqui o desejo de força para eles, porque não é fácil lidar com a morte de ninguém, especialmente contra com uma luta contra uma doença tão difícil como é o câncer. Bom, minha gente, é isso, né? Deixo aí um bom feriado ainda para quem está curtindo o feriadão, bom fim de semana para quem não pôde curtir o feriadão, vai curtir agora o fim de semana. Vamos ver se esse São João vai para frente, se é legal mesmo. Quero ouvir os comentários aí de quem for. Acho que eu vou dar uma passadinha no domingo. No domingo tem também Jogo do América aqui em Natal, valendo classificação. Mulher pagando apenas R$10, então vai dar muita gente lá na arena. Então já dá para ir pro jogo às 4 da tarde e em sequência acompanhar o São João lá de Natal na arena, que é gratuito. Então, deixa um bom fim de semana a todos, um convite para sexta, novamente, 7 da noite, sobre outros assuntos. E quem gosta de futebol, no domingo, 10 da manhã, vamos bater papo sobre o que aconteceu hoje no jogo do ABC, que começa às 9h30 e vai passar na Sport TV para todo o Brasil. E nesse jogo tão aguardado, domingo do América, que é o jogo da classificação. Então, bom fim de semana a todos e até lá.